Salve, salve nação! Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo, que segue se preparando para enfrentar o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Temos desfalques, todavia com esse elenco forte que o Flamengo tem, com certeza a garra e a determinação não vão faltar para este jogo, uma vez que o Flamengo é líder do Brasileirão, o vice-líder é o Palmeiras, portanto, precisamos pontuar diante de um adversário que não é considerado forte. Vamos trazer aqui as últimas informações desta partida, a provável escalação de Flamengo para este jogo. Então, de acordo com o site Globoesporte.com, escalação do Flamengo: Bruno Henrique será desfalque contra o Juventude. Vitor Hugo entra. Camisa 27, teve trauma no pé esquerdo e não viaja para Caxias do Sul. Jovem entra na função de meia atacante. E Davi Luiz, apesar das dores, viaja. Vamos destacar aqui e comentar um pouco sobre o nosso zagueiro Davi Luiz. Ano passado, o jogador viveu até um impasse sobre sua renovação, pois, como ele renovou automaticamente pelo número de partidas disputadas, foi bastante criticado essa situação, principalmente pelos torcedores, pois o zagueiro já é considerado um jogador com idade avançada e não vinha bem naquele momento. Penso eu que todos os torcedores do Flamengo, naquela ocasião, hoje estão arrependidos por ter criticado Davi Luiz. Na minha opinião, ele tem sido um jogador fundamental aí no setor defensivo. O cara não erra um bote, sem falar que ainda está fazendo gols, ajudando o nosso Mengão. Portanto, eu, como torcedor que critiquei Davi Luiz há um ano atrás, estou aqui para dizer que hoje, na minha opinião, é um dos principais jogadores do setor defensivo que tem feito o Flamengo sofrer praticamente nenhum gol nas partidas. Então, deixamos aqui essa ressalva sobre o zagueiro Davi Luiz, que com certeza, se não estiver sentindo dores, vai para a partida, porque nesse momento é ele e mais 10 no time do Flamengo. O Flamengo terá um novo desfalque para enfrentar o Juventude na quarta-feira em Caxias do Sul. Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e iniciou o tratamento. Os exames não apontaram lesão. Vitor Hugo o substitui e atuará mais avançado. Então, Vitor Hugo atuará em uma função que não me recordo aqui durante a temporada que ele tenha feito nas partidas. Ele é um jogador mais ali do meio de campo, claro, tem características de um volante que sabe marcar, mas não me recordo, eu sendo sincero, de que este jogador, Vitor Hugo, tenha jogado mais ali na frente. Vamos torcer que ele consiga executar esse papel aí, porque vai substituir um jogador que também é um jogador rápido, é um jogador que dá muita profundidade nos ataques, então ele tem uma responsabilidade grande. Portanto, o provável Flamengo que encara o Juventude é o seguinte: no gol Rossi, lateral direita Wesley, a dupla de zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Léo Ortiz, zagueiro, mas jogando ali de primeiro volante. Gerson e Lohan formando aí esse meio de campo. Mais na frente, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Na minha opinião, o Tite tem acertado em muito, pois ele tem colocado os jogadores que estão disponíveis, né? Infelizmente, devido a lesões, devido a uma série de fatores que tem tirado esses jogadores titulares do Flamengo, Tite se vê na obrigação de montar uma equipe que não perca tantas características, que é um time marcador, que é um time que pressiona, que nós vimos contra o Fluminense que o Flamengo de fato foi uma equipe do início ao fim pressionando e conseguindo o resultado no final do jogo. Então, diante dessas situações, e vale destacar também que muitos jogadores foram para as suas seleções na Copa América. Então, é muitos desfalques que o Flamengo tem nesse momento, tanto pelas convocações, assim como também por problemas físicos. Tite tem montado a equipe que ele acha que é a melhor e tem dado certo. Então deixamos aqui também
essa questão de Tite ter acertado e muito na escalação do Flamengo, pois ele foi um treinador que logo no início muita gente criticou, eu fui um deles, todavia tem acertado na maioria dos jogos e com certeza tem dado mais consistência a esse Flamengo que vem alterando sua variação tática durante as partidas. Então, Flamengo vai a campo dessa seguinte forma, com apenas essa mudança, né? Sai Bruno Henrique, entra Vitor Hugo. Vamos torcer para que o jogador consiga levar perigo ao seu adversário, que no caso é o Juventude, e vamos torcer, acima de tudo, que neste jogo não tenha muita chuva, porque a previsão do tempo para a partida é que haja muita chuva e com certeza deve atrapalhar a partida, pois o Flamengo é uma equipe muito técnica. Quando o gramado fica molhado, a bola praticamente não rola. Então, na minha opinião, o mais prejudicado, se chover, vai ser o Flamengo. Então vamos torcer para que a equipe do Flamengo faça uma boa partida e consiga, acima de tudo, conquistar os 3 pontos. Se não for possível, por algum motivo, né, alguma adversidade que aconteça na partida, seja ela qual for, que consiga pelo menos arrancar um empate, pois todos nós sabemos, diante da situação do Flamengo, desfalques, jogadores machucados, pontuar nesse momento é de suma importância, pois não podemos deixar que times como o Palmeiras, que vem chegando forte, abra muitos pontos de vantagem nessa data FIFA aí, que é a Copa América que está acontecendo. O Flamengo perdeu muitos jogadores, seus principais jogadores foram para as seleções e o Flamengo fica muito desprotegido, ainda mais se for levar em consideração as lesões que têm acontecido com frequência, pois esses atletas não conseguem aguentar muitos jogos e o Flamengo não tem elenco nesse momento para rodar, para fazer com que os jogadores não sintam e não tenha lesão. Então, infelizmente, tem que colocar os jogadores que tem nesse momento e agora contra o Juventude temos uma grande oportunidade de dar sequência a essa série de vitórias. Faz um bom tempo que o Flamengo não perde, então precisamos, diante de um adversário considerado menor, que é o Juventude, com todo respeito ao Juventude, pelo fato até de estar na primeira divisão, mas o Flamengo é muito mais time, por mais que esteja muito desfalcado e precisa mostrar dentro de campo que é superior ao time aí de Caxias. Então o Flamengo escalado vai para cima do Juventude e precisamos sim da vitória para continuar colocando vantagem aí sobre os adversários. Se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo, quem sabe, abre mais uns pontinhos aí. Caso contrário, mantém a liderança, né? Porque é o mais importante. Se o Flamengo for pontuando e ficando em primeiro, então quando os jogadores vierem das suas seleções, vai melhorar ainda mais. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para essa partida? Participa aí, deixa sua opinião nos comentários.